Boa noite. Hoje a nossa live vai ser com a Annelise. Já vou te chamar, Annelise. A partir de agora as lives vão ser sempre às 20h27. Então podem marcar sempre esse horário. Eu vou me apresentar rapidinho enquanto o pessoal está entrando, para quem ainda não me conhece. Eu sou a Andréa, sou mãe da Martina, de 1 ano e 9 meses, sou advogada e idealizadora do Mulheres que Fazem Floripa, para divulgar o trabalho dessa mulherada empreendedora aqui de Floripa. Eu vou chamar agora a Annelise para a gente falar sobre educação emocional das crianças, quando começar. Oi, André, boa noite, Sabrina. Oi, Annelise, Oi, tudo bom? tudo bom? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Viu? Tudo Então, certo? tudo certo? Gente, a nossa intenção hoje da live vai ser uma live de 40 a 45 minutos. Vocês podem ir enviando as perguntas de vocês. E é isso aí, Annelise. Eu já me apresentei, agora fica à vontade, pode te apresentar. Para mim, o teu vídeo está Tá travando bom. um pouquinho. Tá travando, deixa eu botar aqui na. Annelise está organizando ali a internet ainda. Agora sim. Tá. Aham, melhorou. Ixi, travou de novo. Travou de novo, Anne. Tá travado aqui para mim. Vou chegar mais perto lá do modem. Isso. Conecta, às vezes, outros celulares, se estiver ligado na internet ou computador. Aham. Gente, amanhã a gente tem live também, 20 e 27, sobre Apaga. autoconhecimento e espiritualidade. E na quarta a gente também vai ter live sobre óleos essenciais, principalmente para quem é mamãe aí e quer umas receitas naturais para usar em casa e com os pequenos, tirar um pouquinho das químicas. Então, nossa semana está bem cheia de lives, bastante temas interessantes. A Anne está ajustando ali o local para um local que pegue melhor a internet. Agora acho que sim. Ai, agora vai, né? Vai. Hum, vamos esperar. Vai. Tá escutando? Agora tô. Agora eu acho que então pode se apresentar, Anne, e vamos começar. Então tá. Eu sou a Annelise, né? Sou pedagoga, sou especialista em educação emocional e faço parte de um projeto ABC das Emoções com a Janes e com a Sabrina. E também trabalhei por muitos anos como professora, né? Então, até que cheguei à conclusão de não, quero mais um pouco de conhecimento para ajudar essas famílias, né? Então, é onde eu resolvi fazer especialização em educação emocional. E é isso. Que legal. Antes disso, então, tu era professora? Isso, durante 8 anos eu trabalhei como professora de educação infantil e sempre adorei muito estar em sala de aula, só que chega um ponto que a gente não consegue botar tudo em prática e ajudar também as famílias, né? Então, foi onde eu decidi a fazer essa mudança. Fiz o curso de coaching infantil, onde eu conheci a Janes e a Sabrina, né, que fazem parte do projeto. E a partir daí fui me apaixonando
pela área comportamental da criança e o emocional, e entendendo mais a fundo do quanto que isso reflete lá na vida adulta, né? Até mesmo a gente, assim, consegue se entender, às vezes, alguns pontos da vida mais tarde, pelas consequências das coisas boas e ruins, né, que tiveram na infância. Então, por isso que ainda a gente conversou de propor esse tema, né? Quando começar a trabalhar a educação emocional nas crianças, né? Então, acho que eu posso começar a falar um pouquinho, né? Porque... hoje eu acho que os pais, todo mundo quer saber sobre esse tema, né? Todo mundo quer o melhor para os seus filhos, né? Só que é o que tu falou, Isso. que é o tema da live hoje. Às vezes a gente não sabe nem por onde começar, como começar, quando começar, né? Então vamos lá. Então, primeiro eu queria dar só uma introdução de como que a gente pode perceber uma emoção na criança, né? Ou como pode transmitir essa emoção. Então, a emoção, ela pode ser de um toque, às vezes um toque mais carinhoso, às vezes um toque mais firme. E isso a gente adulto, e a criança mais ainda é sensível a isso, né? O tom de voz que a gente conversa, a nossa respiração também é outro fator bastante importante que influencia, né? Tanto numa euforia de alegria, quanto numa alteração, né? E... tá travando. Deu. Tá. E também a expressão facial e corporal, né? Que a gente, sem perceber, começa a movimentar e mexer o corpo de formas diferentes conforme a nossa emoção, né? Mas a emoção em si, ela começa a ser sentida, a ser trabalhada já quando a gente está na barriga da mãe. Né? Então, a partir dos 4 meses de gestação, a parte do toque, né, do tato e da audição, elas já começam a ser desenvolvidas na criança e sim, elas conseguem dar essa resposta, né? Até quem tem filho pode falar mais do que eu, né, das sensações de sentir mexer na barriga, de um chute, isso tudo realmente pode ser uma resposta de uma conversa que tu está tendo, de um ambiente mais agitado. São várias possibilidades que pode ter resposta. Essa resposta, ela pode ser motora, que são esses chutes, movimentação, ou ela pode ser hormonal, que aí a mãe não sente, né, que é pela corrente sanguínea. E isso tem um fator bastante interessante, que essa resposta hormonal, ela pode ser positiva ou negativa. Sendo positiva, é toda aquela dopamina, né, da felicidade, ocitocina, que a gente, os hormônios da felicidade, né? E, em contrapartida, se for uma situação de estresse, um ambiente que a mãe passa, às vezes, mais pesado, ou excesso de trabalho, ela pode estar passando o famoso cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso já prejudica no desenvolvimento da criança e principalmente na parte emocional, né? Que é o que mais pega, né? Então, são cuidados que a gente tem que entender que desde a nossa da gravidez e o quanto que já é importante vir trabalhando, não só pela mãe, mas também pela criança, né? E pequenas coisinhas lá na frente vai acumulando, acumulando, e lá na frente dá o boom, né? Eu digo, na vida adulta vem o boom, né? Como eles são sensíveis, né? Sensíveis e perceptíveis, né? Porque, como tu falou ali, às vezes uma respiração, né? Às vezes o tom de voz, sei lá, a gente tenta de alguma forma não passar para eles, mas eles conseguem pegar nas pequenas coisas o que está acontecendo, né? Exatamente, até um bom dia, simples bom dia já pode perceber, né? Se fala um bom dia, bom dia, uma coisa mais ríspida, já sente, opa, tem alguma coisa estranha aí. Já é mais carinhoso também, aí vai vendo como que a mãe, o pai, a família em si está se comunicando com a criança e vão percebendo esse ambiente, né? De repente elas não entendem direito o que acontece, mas meio que inconsciente já vão vendo um clima estranho, né? Ou positivo, e já vão tendo as reações, né? Mas o legal do hormônio da felicidade, que a gente diz que é o hormônio das mães, que mais acontece quando, na hora do nascimento, encontra pela primeira vez com a criança, né? Que é a ocitocina.
Então, é o hormônio do afeto, assim. Então, quanto mais a gente tem o toque, mais a gente abraça, mais beijo, mais esse hormônio vai ser produzido e melhor vai ser desenvolvido, tanto para a mãe quanto para a criança, mas a criança principalmente que está numa fase de desenvolvimento, né? E aí tem gente que pergunta assim, então é por isso que tem mãe que abandona, mãe não quer saber do filho? Geralmente é. Geralmente essa mãe passou por alguma coisa na infância ou não teve essa figura materna que não foi estimulado a produção desse hormônio. Então, ela acaba tendo menos desse hormônio, da ocitocina, do que as outras mulheres. Então, para ela é uma coisa normal não querer o filho, né? Não é uma coisa maligna, vamos dizer assim. Ela não tem aquela ligação ali, aquela afetividade, não conecta, né? E diferente da depressão pós-parto. E que aí pode ser vários fatores. E geralmente a mãe não quer ver, não quer ter o contato, mas não chega ao ponto de querer abandonar. Né? Então são situações diferentes. Né? E o quanto que é importante na primeira infância ter todo esse cuidado com a questão emocional da criança, né? De que a gente costuma dizer que todo aprendizado da criança de 1 ano do zero, quando nasce, né, 0 anos, até os seus 6 anos, eles são fundamental para saber que adulto eles vão se formar. Porque a gente não lembra antes dos 6 anos, mas nosso inconsciente, as nossas memórias, tanto afetivas quanto agressivas, elas sempre vão percorrer, né, na vida com a gente, né? Então, são momentos, sim, que a gente tem que estar sempre atento no que a gente fala, no clima que a gente convive. Por isso que eu defendo muito a questão da educação infantil, da escola. Né? Muita gente leva como, não tem conteúdo, não é tão importante assim, mas não é bem assim. Porque na escola a gente tem a oportunidade de trabalhar a socialização, trabalha a frustração, trabalha o autocontrole e esperar a vez do amigo, também trabalha autonomia da criança, né? Então são vários aspectos que são trabalhados, que em casa dificilmente a gente vai proporcionar à criança isso, né? De ter um momento que que a gente consiga lidar com essa frustração, porque o coração às vezes fala um pouco, desse está bem, tá pro bem dela, o coração às vezes fala um pouquinho mais forte, a gente já quer, não, vamos fazer à vontade, né? Querendo agradar, sem querer a gente acaba pulando uma oportunidade de trabalhar a frustração. Então, eu brinco, eu sempre falo, eu sou muito mole. É uma coisa que eu vou ter que trabalhar bastante, porque eu sou muito mole. Tem coisas que a gente é normal, assim, ser maleável, né? Mas tem pequenas coisinhas que às vezes a gente pode dizer um não, mas um não que realmente seja não porque tu quer dizer não. Não, agora não dá. E isso, quando começa a ser trabalhado, chega uma hora que começa a ser natural para a criança. E quanto mais cedo for feito isso, melhor. Mais naturalidade a criança vai crescendo, né? Mas quando comparado com, porque anos iniciais é importante, tem conteúdo. Sim, é importante, mas eu reforço a ideia da educação infantil ser, vamos dizer, um pouco até mais importante pela questão de que todo o desenvolvimento emocional da criança, ele vai refletir no aprendizado. Então, uma criança que ela se dá bem com a frustração, tem o autocontrole, isso tudo reflete no aprendizado. Temos questões, às vezes, de não conseguir escrever direito uma letra, não entender, isso tudo é um tipo de frustração. Então, são aspectos que, sim, influenciam lá nos anos iniciais, né? E aí que eu reforço essa ideia de que, sim, educação infantil é importante, porém, também é importante o momento com a família, né? Dá dó, às vezes, ver por necessidade, claro, mas crianças que ficam naquele período das 7 às 7 na escola. Eu sei que tem toda a questão de trabalhar, tudo, né? Mas eu digo que, assim, a educação que parece ser dos sonhos é a criança que pode ficar meio período na escola
e meio que usa com a família. Ela tem o momento de socializar, todo de aprendizado escolar ali, mas também tem todo o lado afetivo com a família, né? Acho que é muito importante também, né? Seria Para seria, sempre, né? seria o ideal esse equilíbrio, né? Isso, seria, vamos dizer, se pudesse ser todos assim, seria acho que o mais ideal, né? Mas a gente sabe que a realidade hoje nem todo mundo tem essa oportunidade, né? E lembrando, assim, sempre que a partir dos 6 anos, a criança, ela lembra, dos 6 anos para frente, ela tem uma memória, consegue lembrar mais. Antes disso, é o que eu falei antes, que ela não lembra muita coisa, por causa que a gente tem eu chamo de poda neural, que meio que o cérebro faz uma limpeza, assim, do que é importante, eu saber do que não é importante. Então, tem certos aspectos que não são importantes ser levado para a vida, né? Então, mas só que vem a questão do emocional, e quando tem algum ambiente que é, às vezes, de pais, irmãos, enfim, de muita briga dentro de casa, isso tudo pode afetar, assim, na criança, mesmo ela sendo um bebê, mesmo ela sendo pequenininha, né? Isso tudo pode influenciar bastante, né? Eu não vi se tem alguma pergunta, alguma coisa ali, acho que por enquanto não, né? Não, eu estou acompanhando aqui. Quem tiver alguma pergunta Ah, tá. pode ir falando que daí eu vou passando para a Anne. Então, tá. Uma das perguntas também que veio na caixinha que eu botei para perguntas foi sobre um pouco a relação do amor condicional e do amor incondicional, né? O que se trata, o que é, qual é a diferença, né? Então, assim, o amor incondicional, ele vem quando tu ama a criança, apesar de ela aprontar todas. Independente do comportamento dela, tu vai estar amando ela, tu vai estar dando carinho nela. Não vai ser aquela questão de que não se comportou, não fez tal coisa como eu queria, então tô triste contigo, tô braba. Esse seria um amor condicional. Eu te dou amor a partir de um comportamento que tu vai me satisfazer, né? Tipo, E não comeu toda a comida, eu fiquei triste, né? Você não comeu a fiquei comida que a triste. mamãe fez. Isso mesmo. E A acho que Clarissa, botou. a Clarissa tá perguntando aqui, é isso que mostra no filme Divertidamente, né? Sim, não, o filme Divertidamente, assim, é sensacional. Eu acho que é um dos melhores filmes, tanto para nós adultos entender como funcionam nossas emoções, quanto as crianças, né? É muito legal. E aí vem a questão do amor incondicional. Vou estar mimando a criança, não vou estar mimando. Eu acredito que quando a gente dá muito amor, isso nunca vai chegar um excesso que chega a mimar. Acho mais que, de repente, uma falta de limite, um amor inadequado, que seria o condicional. Isso tudo leva, sim, a criança a, de repente, fazer aquele jogo de cintura com os pais e começar a ser vista como uma criança mimada, né? Que muitas vezes é um problema até social. Opa, acho que travou um pouquinho, Andréia. Deu. Às vezes é um problema social, porque sai de casa, a criança faz uma birra, por vergonha, às vezes, que as pessoas realmente, às vezes, ficam olhando de cara feia, a gente acaba fazendo de tudo para aquela situação acabar. Né? E se isso começa a ser com muita frequência, de tu fazer à vontade, isso sim começa a mimar e ser um amor condicional, né? Então, a criança, aí inverte um pouco a situação. Que a criança, ela faz aquilo com a condição que a minha mãe vai me dar uma coisa, aí eu vou parar. Né? Então, tem essa questão de que às vezes a gente precisa deixar de pensar nos outros um pouco e pensar na criança, né? Anne, tem uma pergunta aqui. A Mari está perguntando indicações de livros de como se relacionar com a criança em cada fase. Tá. Eu até deixei separado aqui, tem esse livro aqui, que vai parecer meio inteligência emocional,
e a arte de educar os nossos filhos. Até depois posso deixar uma listinha de livros. É bem legal esse livro, por causa que ele traz coisas teóricas, mas com uma linguagem bem fácil. Mais um livro que, até ia falar isso no final, mas vou dar uma adiantada. Um livro que eu estou terminando de ler e eu estou achando sensacional é As 5 Linguagens do Amor para as Crianças. Ele fala... Eu já li esse livro, mas eu li o de adulto, né? Que eu já achei muito bom. De adulto. São as 5 linguagens do amor. E aí, realmente, já me falaram que tem o de criança e o de adolescente, né? Mas daí eu ainda não li. Isso. Eu não li ainda dos adultos nem do adolescente. O primeiro que eu tô lendo é o das crianças, né? E ele fala do tal tanque emocional, que é muito legal, porque a gente começa a associar coisas da criança que tu convive, né? Então tem criança que tu vai preencher o tanque emocional dela com toque, né? Que inclusive é uma pesquisa que tem feito sobre o quanto que está sendo pouco o toque nas crianças. O toque que acontece nas crianças um pouco maiores, né? Os bebês, geralmente, a gente põe no colo, dá mais abraço, são mais dependentes, então a gente sempre tá um pouco mais agarradinho. Mas a partir dos 2, 3 anos, quando eles vão ficando com um pouquinho mais de autonomia, tem um estudo que revela, que até traz nesse livro, que as crianças, elas recebem esse toque nos momentos básicos, que estão de trocar roupa, de enxugar no banho, de botar dentro do carro. É uma coisa um pouco chocante, mas se tu parar para pensar, acontece muito isso, né? De o toque ser nesses momentos. E aí vem a questão, tá, e como que eu posso introduzir isso de uma forma natural, né? Dando um abraço mesmo quando acorda, um abraço quando vai para a escola, quando tiver voltar à escola, né? Ou então, antes de dormir, de repente, ler um livro, alguma coisa, mas põe a criança no teu colo, faz um carinho, né? São coisas pequenininhas, mas que influenciam no comportamento da criança. Inclusive, tem casos que eles relatam de crianças que estavam um pouco mais agressivas e não estavam entendendo o porquê. Aí vem a história de que estavam com a avó doente, que ficavam com a avó durante o trabalho dos pais, a avó estava doente, a avó que tinha mais estoque, né, de sempre estar com o neto, mais carinho. E lá pelas tantas eles desvendam que sim, que é a falta desse toque que estava faltando para encher o tanque emocional dele, né? Nossa. Tem outra. Outra dúvida é sobre qual linha de educação seguir. Tenho a impressão que tem 2 maiores linhas, a tradicional e a positiva. Ainda não estudei muito sobre. O que você recomenda? Então, isso é um pouco pessoal, assim, mas eu sou mais da disciplina positiva, né? Que acho que é mais humanizado, né? Não é uma coisa tão radical. Eu acho que a gente sim tem que colocar os limites, mas é aquela questão de autoritarismo, né? Uma educação autoritativa, que ela não é nem permissiva, que tudo pode, né? Nem autoritária, que nada pode. Porque é um meio termo, digamos assim, né? Porque o tudo pode cai na questão do amor condicional, que tudo pode desde que tu fique quieto, né? Então tem criança que tem tudo e eu costumo dizer que não tem nada, tem tudo e não tem nada, que o que ela mais quer e o que a criança mais depende é do carinho, do amor da família, né? E o tradicional eu já acho uma coisa muito seca, vamos dizer assim, né? Nada pode. Então, não que nada pode, mas eles têm mais essa linha, né? De ter mais, eu digo, robozinhos, né? Não é uma coisa tão afetiva. É o criança não tem querer, né? Isso, eu sou adulto, eu que mando, né? Mais ou menos assim. Criança não tem querer. E a gente, com os estudos, a gente vai vendo que não é bem assim, né? O quanto que a gente pode também dar voz para essas crianças, né? Mas tem outros livros também que eu separei, que esse aqui da Miriam Rodrigues é Educação Emocional Positiva, que é bem legal também, ele é curtinho para ler. Tem esse aqui que para os mais adolescentes e para nós adultos também é Diário das Emoções. É bem legal, é um livro e ele é bem interativo e tu vai preenchendo ele
para expressando outras emoções, né? Porque nós não tivemos essa oportunidade, né? De quando criança trabalhar nossas emoções. É uma coisa muito recente descoberta, né? Então, acho que até tá para sair um e-book do projeto da Besteira das Emoções, onde eu trago um pouco de exercício para os pais também, porque antes de a gente querer saber como lidar com as crianças, a gente tem que entender um pouquinho das nossas emoções, onde entra a empatia. Eu digo que a empatia é a virada de chave para começar a ter um bom relacionamento com a sua criança. Tu entender o que ela está passando, né? E ter uma comunicação mais saudável com ela ali, né? Ter uma posição mais tranquila. Teve um livro que eu li, não lembro qual, que dizia isso, a importância eu não lembro a idade que era, né, das crianças ali, mas enfim, que já escrevem, ter um diário para elas poderem ir acostumando a colocar os sentimentos dela, a falar sobre os sentimentos, a identificar os sentimentos, né? E dizia da importância disso. E agora tu comentou. Anne, deixa eu te falar aqui que Mari, depois eu te mando os títulos e os autores, tá? O pessoal tá pedindo, isso, eu Anne, escrevo pra depois direitinho. Tá. Pode deixar. Nutrindo aqui com os pequenos, Nutrindo os Pequenos, perguntou, falou que tá na fase do Terrible Two. Gostaria de dicas para como lidar com essa fase. Então. Eu tô quase lá. A única coisa que eu li foi num livro, eu acho que era acho que era Crianças Dinamarquesas, que lá eles chamam de, eles têm um nome mais gentil para essa fase, digamos assim, né? Não lembro se é o divisor de águas, mas eu sei que eles usam um outro termo para já começar de uma maneira um pouco mais empática, digamos aqui. As crianças, porque 2 anos é uma fase de transição, que ela já está começando a entender um pouco. Se tu perguntar para uma criança, faz cara de braba, ela vai conseguir expressar. Até porque básicas é meio que uma comunicação universal, né? A raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a surpresa são coisas que em qualquer lugar do mundo tu vai reconhecer. Então é uma coisa muito fácil da criança aprender desde muito cedo. Nos 2 anos, tu já pode começar a tentar fazer com que a criança ela perceba a emoção nela. É um trabalho um pouco mais difícil, enquanto mais novo é mais difícil. Mas na hora que ela está em crise, tentar abraçar ela, né, acolher, mas depois tentar resgatar qual a sensação que teve. O que teu corpo sentiu? Sentiu o teu coração muito mais forte? Sentiu alguma coisa na mão? Sentiu vontade de bater? Começar a tentar a perguntar para ver o que a criança vai respondendo. E aos poucos, isso é uma coisa assim, gente, que é persistência. Não é da noite pro dia. Vai, aos pouquinhos, ela vai aprendendo, né? Mas tentar questionar tudo que ela sente, desde fisicamente, o que passa na cabeça, e dar nome para a emoção. Tava com uma vontade de bater em alguém, tava com vontade de gritar, alguma coisa assim. E aos pouquinhos ir fazendo essa ligação do que ela sente com o nome da emoção. Travou um pouquinho, mas tá escutando? Tá, agora voltou. Tá. Então, não sei se deu para escutar antes, mas assim, sempre fazer a relação do que a criança está sentindo, perguntar, né, para ela o que tu sentiu, nomear e verbalizar. Quando são muito pequenos, é legal também pedir que eles desenhem qual foi a sensação que ele teve. O medo é muito interessante de perguntar, mas o medo de quê? Como é que ele é o teu medo? Que cor que ele é? Ele é amarelo. Vamos desenhar? Convidar a criança para desenhar. Depois, talvez, fazer um processo de amassar, jogar fora. Uma coisa mais concreta, que o teu medo está indo embora. Tem uma ferramenta que a gente chama, que é muito legal também, que é o spray anti-medo, que a gente faz um spray, faz toda uma encenação de porção mágica e põe aquela porção e a criança leva para casa. Então, quando ela tá com medo, o spray é uma âncora dela, né?
ela põe, está com medo de um monstro embaixo da cama, ela põe spray na cama. E é muito legal, assim, que dos relatos de como melhora principalmente o sono, que é a queixa maior, né? Mas voltando ali da fase dos 2 anos, quando tu vê que não está conseguindo trazer essa consciência para a criança do que ela está sentindo, tentar nomear, a gente também pode tentar usar a tática de desviar o assunto, né? Tentar distrair ela com outra coisa para ela se acalmar, que é o que pode ser feito antes de todo um questionamento, né? Mas, assim, comentarem das fases dos 2 anos que é difícil sim dar, mas eu volto na questão da empatia, de tu tentar entender que, assim, que são crianças, eles ficam um pouco preocupados com o que eles estão sentindo, sem entender direito, e que com a conversa, o diálogo, falando sobre as emoções, é bem legal. Tem uma detector de emoções que eu faço às vezes com as crianças, que a gente pode colocar na geladeira. E ela vai vendo como é que ela tá. Tô triste. Ah, tô feliz. Né? Ah, tô sentindo amor pela minha família. Que lindo. Tô com raiva. Tô com medo. Então, é uma ferramenta que é bem legal para as crianças, é uma coisa lúdica que atrai eles, né? E botar num lugar acessível e que cada vez, como é que tá se sentindo agora? Vamos lá ver no detector? E a criança vai lá e reconhece. São pequenas coisinhas que tu tem que manter uma constância, né? Que ela vai aprendendo e ela vai começando a saber lidar com essas emoções. Tentar levar que, assim, que emoções, da mesma forma que ela vem, ela também vai embora, né? Então, é como se fosse uma onda. Ela passa, ela vem, vai lá no alto e aos pouquinhos ela vai melhorando e até que ela vai passar, né? Isso até pra gente adulta é uma coisa legal a gente às vezes pensar, porque às vezes parece que o mundo vai acabar, mas não, vai passar, né? E que toda emoção tem algum aprendizado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Travou. Muito legal esses bonequinhos, essas carinhas aí, adorei. Legal, né? Tem mais alguma pergunta? Não, o pessoal elogiou, adorou. Isso que tu mostrou aí, esse exercício do spray aqui, o pessoal falou também spray da coragem, né? Que eu acho que também. Spray da coragem. A minha sobrinha é um dos exemplos, que ela não dormia no quarto dela e começou a usar o spray da coragem e ela conseguiu, ela venceu essa barreira dela, né? Até sobrinhas maiores, antes da prova, também usaram para fazer a prova, se não me engano, até era uma redação que tinha que fazer, e aquilo dá um empoderamento na criança, né? Então, coisinhas, às vezes, boas que a gente acha, mas que para eles é grande importância. Né? E também, quando a gente faz esse processo, eu incorporo aquilo, né? Que vem, volta como vai ser feito, que é colocar essa porção mais aqui? Eu quero medo da noite, o medo de ficar sozinho, o medo de perder meu bichinho de estimação. Então, isso tudo a gente vai colocando, né, fazendo uma porção mágica ali, e eles vão para casa e aquilo dá uma coragem que eles usam nos pais, usam nos amigos. E é engraçado que às vezes vem relatos de amigos da mãe dos amigos da escola. Ai, meu filho tá falando numa porção mágica anti-medo, spray da coragem, o que é isso? Teve gente até que já perguntou se podia comprar só esse spray da coragem, né? Mas é todo um processo que a gente faz com a criança até chegar nesse spray da coragem. Que legal. Mas também vão ter várias dicas mais pro final do mês, que vai ser lançado o meu e-book, né? Agora a gente lançou o da Sabina, sobre doenças respiratórias no ABC das emoções. E mais pro final do mês eu vou estar lançando o meu, que vai ser bem legal também. São dicas práticas, são exercícios, é mais focado assim, em exercício para os adultos, para eles identificar as emoções. E exercícios bem práticos, já prontos para imprimir e fazer com a criança em casa. Né? Então, a questão da emoção, ela assim, desde que ela nasce, tu já pode estar trabalhando no teu tom de voz, no toque, e sempre tentar ter um pouco de paciência, né, com a criança,
entender que ela não tá fazendo aquilo ali pra, às vezes parece, mas não é pra te provocar, não é pra tentar pescar algo em ti. O que ela faz são maneiras que ela tem de aprender. Porque até um pouco tempo atrás, o choro, ela era sinal de que estava com fome, né? Que precisava de comida e ela ganhava comida. Ela vai crescendo com essa ideia e aos poucos a gente tem que ir desconstruindo, né? Então, a partir de uma birra por um sorvete, ela deu um ataque, se ela ganhou, funcionou. Mas isso é tirar um pouco da ideia de que é com um pouco de malícia, né? Travou. Entendeu? Voltou. Se tiver algum dispositivo aí conectado na internet, desconecta. Deixa só o teu celular. Desconecta. Não, tá só. Tá só? Tá. Tá difícil. A Mari que fez outra pergunta. Como evitar entrar no nosso paradigma de educação da nossa família? Eu tive uma educação bem diferente da do meu marido. Como sair das reações quase que inerentes à nossa história? Isso realmente é difícil, né? Uma coisa que eu acho legal é a leitura desses livros, os dois fazerem, né? Ter uma conversa sobre as conclusões. E também tem muitas profissionais que podem ajudar a família, né? Eu faço o processo com as famílias de coaching, né? De kid coaching, que é um auxílio inclusive para isso, para os pais entrarem num consenso, né? Mas acho que a leitura de livro e uma conversa entre o casal, eu acho que já ajuda bastante, já é de bastante valia. Eu sempre mandava muito material pro meu marido. Às vezes ele dava uma reclamada que era muita coisa que eu mandava para ele ler. Mas agora, hoje em dia ele agradece. Ele falou, ainda bem que eu li aquele monte de coisa que tu enviava. Claro, não dá para ler tudo. Eu também queria ter lido muito mais, mas não dá, né? Mas as coisas que a gente vai lendo, essas pílulas diárias, assim, acho que vão ajudando a gente a sair daquele automático, né? Do modo de como a gente foi criado, porque realmente é muito difícil. É um padrão automático, né? Tu replicar aquilo que tu ouviu e que tu cresceu ouvindo. Deu aquele asterisco, né? Minha mãe fez pensando no melhor, então acredito que pode dar certo. Né? E mesmo com educações diferentes, assim, tentar ver também que sempre quer o bem da criança, né? Por mais que eu pense diferente, mas ter a consciência de que o marido, de repente, ou a avó, está querendo o bem da criança. A visão dele é diferente, mas é para o bem da criança, né? Mas é uma questão que, com um pouco de leitura, um pouco de material compartilhado, a gente pode estar resolvendo, né? Tem mais alguma questão? Deixa eu ver aqui. O pessoal falando do spray, que teve gente perguntando onde que conseguiu o spray. Os sprays, nas oficinas que eu faço de emoções, né, que é a jornada das emoções, a gente constrói junto com as crianças esse spray. Agora não está tendo a jornada em função da pandemia, mas logo que tudo voltar ao normal, a jornada das emoções vai voltar também. Mas aí, entrando na jornada, o spray ele é confeccionado pelas próprias crianças que vão fazendo. E a Mari perguntou aqui sobre a questão da educação, a educação pelo não. O que você pensa sobre isso? De falar não, de repente, como falar? Eu acho que foi isso que ela quis dizer, para não dizer muito não, né? Aquela educação, tipo, não pode isso, não pode aquilo, foi o que eu entendi, né? Não sei se é isso, Mari. Me corrija. Uhum. Acredito, mas sempre falar o não se realmente ele não puder, né? Mas o não, ele pode ser dito de diversas maneiras, né? Ao invés de falar, por exemplo, não sobe na cadeira, a palavra não sobe na cadeira, a gente pode falar assim, quem sabe tu senta na cadeira, né? Vamos descer? Tentar tirar um pouco da palavra não. É um exercício que eu, particularmente, acho muito difícil, assim, a gente tem muito isso do não, não, não.
Mas o não, quando ele entra na frente da frase, ele meio que apaga o que vem depois. A criança foca no não. Então, ela não sabe o que ela pode fazer, né? Tipo, eu não posso fazer isso, tá? Mas o que eu posso, então? Então, não pula no sofá. De repente, vamos descer do sofá, vamos pular aqui no tapete? Tentar inverter falar a mesma coisa de modo diferente e tentar não usar esse não, né? A palavra não, né? É difícil, porque a gente é muito acostumado a trazer o não, 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 mas é um exercício diário que a gente vai fazendo, até porque às vezes a gente leva um susto e o não, né? Até uma das recomendações que eles falam que funciona quando falar não, falar apenas o não falar um não com uma frase, para, por exemplo, botou o dedo na tomada, uma coisa com mais perigo, usar somente o não, né? E o não em diversas outras situações, pensar, realmente, por exemplo, eu quero uma bala, mãe, não. Será que naquela hora eu não posso mesmo dar uma bala? Será que é um pouquinho às vezes um pouco de orgulho que a gente tem de não pode agora? Será que eu não posso desviar um pouquinho da rotina, né? Então, pensar um pouco em ser maleável também, né? Porque o muito não acaba entrando na questão da educação tradicional. E quem não é muito adepto a essa educação, eu acho que a gente vai trabalhando. Eu vejo que eu tive um pouco dessa dificuldade de tentar pensar em alternativas de frase pela questão da tradicional que a gente teve, né? Que era tanto da escola quanto do familiar, que era o comum, né? E agora trabalhar para essa transição para a gente ter uma geração mais tranquila emocionalmente, né? Com certeza, para isso que você está aqui, que estamos aqui assistindo essa live, né? Para melhorar, para evoluir, né? Hoje em dia a gente tem mais acesso à informação, ainda bem as coisas estão evoluindo. Sim. E quem sabe a gente cria aí uma nova geração mais emocionalmente mais saudável, né? Até por cada vez mais estudos, né? A gente vai vendo interesse das famílias, os pais são muito interessados assim, em querer saber, por mais que não tenha uma receitinha, né? Cada criança é uma criança. São situações que acontecem diferente uma da outra, mas eu vejo que tem muita preocupação das famílias em recursos, né? Então isso já é um grande avanço, né? De valorizar isso, né? De saber que não é besteira, que não é bobeira, não é modinha. São questões que acontecem mesmo. E analisar, cada caso é um caso de criança, né? Quando tá com birra, por que tá acontecendo essa birra? Se é recorrente, o que mudou na família? Mudou uma rotina? Alguém tá um pouco mais ausente em casa? Há várias questões que podem ser. Então, tem que conversar um pouco com a família. Eu solto algumas dicas, às vezes, no Instagram, tudo, mas são dicas abertas, né? Não são coisas específicas. Que é o comum, né, que acontece. Mas o legal é sempre a gente estar conversando um pouco com a família, saber um pouquinho do histórico dela, o que mudou, o que não mudou. Porque nessa conversa, a família às vezes já tem um insight de, é isso que aconteceu, né? Às vezes, deixei de fazer tal atividade, mas não coloquei nenhuma outra no lugar. Então, coisas que começam a ter uma diferença no comportamento, né? A Mari perguntou se em outros países essa linha de educação, que se preocupa mais com as emoções, tem algum resultado mais avançado? Porque aqui no Brasil é um pouco novo, parece, né? Talvez se em outros países já tá mais avançado, já tem mais pesquisas e resultados comprovados. Assim, eu acredito que pode sim ter algumas pesquisas a mais, mas é uma pesquisa feita por... agora me fugiu, mas eu acho que ele eu não sei se é francês, agora me fugiu a nacionalidade dele. Mas essa questão das emoções é uma coisa mundial que recentemente foi descoberta, né? Mais ou menos 25 anos que teve a descoberta. Tem países que, de repente, como a Dinamarca, que falam, né? Tem comportamentos, mas é coisa mais cultural. Eu não acredito que seja pelo conhecimento da educação.
algo mais rural dele. Esse livro que eu li, Crianças Dinamarquesas, Mari, mas eu indico ler um pouquinho mais pra frente, tá? Porque eu li, mas eu acho que quando as crianças já são maiorzinhas, assim, vale mais a pena. Mas o livro surgiu justamente porque, enfim, os dinamarqueses são considerados lá as pessoas mais felizes do mundo. E aí começaram a fazer estudos para verificar o porquê. E aí chegaram a mais ou menos o que tu falou. A cultura deles é muito diferente da nossa. A cultura de criação dos filhos é muito diferente da nossa, né? E aí chegaram à conclusão que era em razão dessa forma de criar as crianças. Mas é uma coisa cultural mesmo. E aí o livro é bem interessante. Mas eu li, acho que a Martina era muito pequenininha. E aí tem muita coisa que não dá para aplicar ainda. Então de repente um livro mais para frente, porque a Mari tá grávida ainda, então um livro mais para frente. Tá. Mas eu lembro que eles bateram muito nessa tecla, assim, da cultura deles, da forma de criação das crianças deles, né? Que é muito diferente da nossa. Sim, sim, até porque os estudos são recentes, né? Então, relacionar com o estudo da educação emocional, como tu falou, mais situações de cultura mesmo que vai. Mas ela que está grávida, é legal ler esse das emoções, das 5 linguagens da criança, né? Do amor. Esse livro, eu acho que é para uma leitura de quem está grávido, ou tem crianças pequenas, que logo vai conseguir botar em prática. Bem legal ele para ser lido. Aí a Mari está dizendo que a cultura que ela viu no Canadá realmente é muito diferente da nossa. Deve ser, não sei, não conheço, mas deve ser. Gente, a gente está se aproximando do finalzinho, né? A gente programou 40, 45 minutos de live. Mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode colocar aqui. Que a Anne responde. Depois ela vai fazer também encaminhar os livros ali pra gente. Anne, se tu quiser dar mais alguma dica, mais algum recado. A Marina pediu para repetir, acho que o nome do livro. Eu acho que é das 5 linguagens. Eu acho que é isso que a gente está falando. Tá. 5 linguagens. As 5 linguagens do amor nas crianças. Nas crianças, né? Que existe as 5 linguagens no amor, que daí seria para os adultos, que a Mari também falou que já leu. E aí tem as 5 linguagens do amor específico para criança e tem o de adolescente também, né? Isso. É uma leitura bem gostosa, bem legal e bastante coisas que dá para colocar em prática, já que eles, quando pequenininho, traz bastante relato, então facilita a gente tentar idealizar como botar em prática, né? Bem legal. Mas agradecer, né, pelo convite, né, de estar aqui e convidar vocês também para acompanhar o nosso projeto que a gente está fazendo, ABC das Emoções. E ele, a princípio, ele ia ser um projeto presencial. Com essa pandemia, a gente deu uma reviravolta no projeto, a gente está com outros planos, né? Mas, por enquanto, a gente está fazendo, dando informações para as famílias, lançando os e-books. Tem o e-book da Sabrina, que é sobre doenças respiratórias, ela é pediatra, que eu acho que é bem legal agora para essa época de inverno, né? Que vai começar o inverno. Logo depois eu vou estar lançando o e-book que é questões práticas para os pais e para as crianças, para colocar em prática em casa com eles. E a Janes depois vai lançar mais voltado para os pais, né? Uma orientação para os pais, né? Então, convido vocês a quem quiser conhecer um pouquinho lá na página do ABC das Emoções, é abc.das-emoções. E quem quiser tirar alguma dúvida, uma coisa, também pode entrar em contato comigo depois. E é isso, né? Vamos fazer o máximo para ter uma educação emocional das crianças super positiva, né? Ai, Anne, muito obrigada, adorei as dicas, obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, compartilhar com a gente, por tu estar nesse caminho aí tão lindo, né, de ajudar, quem sabe, a mudar as próximas gerações. Precisamos de profissionais como você para nos ajudar a sair do modo automático. Pessoal, o Instagram do ABC.das Emoções, a Sabrina escreveu ali embaixo, é bem legal, tem bastante informação, tem esse e-book da doutora Sabrina, bastante coisa. A live vai ficar gravada, vai ficar salva no meu IGTV, então quem não pegou desde o começo vai ficar salva lá. Tem o Instagram também da Anne, sigam lá, que tem bastante coisa, também bastante informação. E é isso, Anne, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente, todo mundo que está aqui.
Amanhã tem live, quarta-feira também tem live, acompanhem lá no Instagram. E qualquer dúvida pode chamar a Anne também no Instagram, que a gente passa as dúvidas aí para vocês. O nome dos livros, tudo, a Anne vai me passar, eu passo para vocês. Pode deixar. Obrigada. E parabéns, né, pelo trabalho, né? Muito obrigada. Legal. Tu também. Obrigada. Gente, obrigada. Boa noite. Obrigada, Anne. Foi muito bom. Tá todo mundo parabenizando tchau. Aqui, ó. Não sei se tu tá lendo, mas tá todo mundo parabenizando. Sim, aqui, sim, agora eu tô conseguindo ver. Todo mundo elogiando. Muito legal. Obrigada. Legal. Obrigada, gente. Então tá. Boa noite. Tchau, tchau.